Questão 46. Ele mostra uma árvore, aí nesse caso filogenética, que eu coloquei aqui para vocês já, que representa uma hipótese evolutiva para a família Hominide, na qual a sigla MA significa milhões de anos atrás. Aí ele vai colocando aí a quantos milhões de anos atrás a gente vai tendo o aparecimento de cada uma dessas separações que a gente tem, esses clados que a gente vai observando aí. As ilustrações representam da esquerda para a direita orangotango, gorila, ser humano, chimpanzé e bonobo, tá? Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre ser humanos e. Aí a gente tem que olhar primeiro o seguinte: para eu falar em maior similaridade genética, eu tenho que ter um ancestral comum mais recente com esses indivíduos. Então, onde está o ancestral dos seres humanos? O ser humano está aqui, então o ancestral dele está aqui um pouquinho antes. Então, aqui a gente está representando o ancestral para os seres humanos. Mas o ancestral dos seres humanos não é só o ancestral dele. É o ancestral que dá origem a todas as linhagens que vêm depois dele. Então, da mesma forma que esse ancestral é comum aos seres humanos, ele também vai ser o ancestral que vai originar bonobo e chimpanzé. É óbvio que bonobo e chimpanzé têm um ancestral mais recente, mas eu tenho que ver a similaridade. Então, a gente tem um ancestral comum com quem? O ancestral comum que a gente apresenta está aqui, ó. Esse ancestral que a gente apresenta, o que vem logo antes da gente, sempre a leitura é essa, tá? Teve uma questão, vocês já fizeram algumas questões desse tipo, questões com leitura de árvore filogenética, e é sempre assim. Você vai procurar o ancestral mais recente. Ah, quem é que ele está analisando? O ser humano? Então vem aqui, olha, o ser humano, a gente tem um ancestral sendo quem deu origem aos seres humanos. Então o ancestral dele está aqui. Então, esse ancestral dos seres humanos, ele é comum tanto ao ser humano como também ao chimpanzé e ao bonobo. Então, a gente vai ter aí, nesse caso, uma similaridade genética entre chimpanzé, ser humano e bonobo. Então, seria a letra... Deixa eu ver aqui, que eu me perdi nas opções. Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre ser humanos e chimpanzé e bonobo. Então, seria a letra D de dado, a opção correta. O gorila, o ancestral dele está aqui. Ah, Brenda, eu pensei no gorila, porque está próximo do ser humano. Mas só que o ancestral do gorila está aqui. Existe um outro ancestral que vai ser do ser humano. Então, o humano e o gorila não compartilham o mesmo ancestral comum. Existe um ancestral comum a esses gorilas e depois a gente encontra um outro ancestral comum aos seres humanos. Se fosse comum entre gorila e ser humano, o ramo de seres humanos teria que ser por aqui, ó, partindo do mesmo que o gorila. Aí eu poderia dizer, olha, aqui tem um ancestral que é o mesmo para os dois. Eu não encontro isso, né? Então, aí nesse caso, eu não posso afirmar que ser humano e gorila têm a mesma ancestralidade. O ancestral do humano está aqui. Quem vem depois disso é descendente desse mesmo ancestral. Então, o mais recente seria esse. Quem vem depois dele, além de ser humano, vai dar origem a esse ancestral que vai dar origem às linhagens chimpanzé e bonobo. Tranquilo? Então, seria aí, nesse caso, a letra D, a opção correta.